Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medidores de temperatura numa queima de cerâmica. Vou te contar como medir a temperatura, qual a característica de cada um dos medidores. Tenho certeza que vai ser super útil para você. Fica aqui e você vai aprender muita coisa legal. Você sabe que quando a gente pega uma argila, uma massa cerâmica, a gente precisa queimar num forno específico de cerâmica que varia, a temperatura varia entre 850 e até 1300, às vezes até 1400 graus, para que essa massa se transforme numa peça de cerâmica com as características de durabilidade, resistência mecânica, e que possa ser utilizada, seja para decorativo, seja para utilitário. Então, para a gente chamar de cerâmica propriamente dito, precisa ser queimado. Essa queima não é num forno convencional de cozinha, porque esse forno chega a no máximo 500, 600 graus, e essa temperatura é insuficiente para enrijecer a argila e a massa para ela se tornar uma cerâmica verdadeira. A gente precisa de uma temperatura, dependendo do material, de no mínimo 850 graus. Essa queima pode ser feita em vários tipos de fornos. Se você não sabe quais os fornos, tem curiosidade ou quer aprender um pouquinho mais, eu tenho um vídeo gratuito que você pode conhecer todos os tipos de fornos, né? E inclusive tem um até que te ajuda a escolher qual é o tipo de forno ideal para você. Você pode procurar tanto aqui no YouTube, quanto entrar na minha página, no site, que tem lá uns conteúdos exclusivos para quem está cadastrado no site. Um deles é como escolher o seu forno de cerâmica, e aí eu dou bastante informação. Eu vou deixar aqui no descritivo o link para você acessar essa página, tudo gratuito, tá? E aí você escolheu, o forno vai começar a queimar a peça, e como você vai saber qual é a temperatura que está lá dentro? Bom, no início, historicamente falando, não tinha nenhum medidor. O ceramista olhava o forno e começou a perceber que conforme a cor que esse forno tivesse lá dentro, seja na época, até um forno elétrico dá pra gente ver, mas como o forno elétrico é todo fechado, é mais fácil a gente observar isso num forno a gás ou num forno a lenha, que geralmente tem uma espia, uma janela, que você consegue enxergar dentro do forno, né? E a cor da parte interna, tanto da estrutura do forno, quanto das próprias peças que vão ficando incandescentes, essa cor vai mudando. Conforme mais escura a cor, vermelho, cereja, a temperatura está mais baixa. Conforme a cor vai clareando, significa que a temperatura está subindo. E ele chega num amarelo bem clarinho, um amarelo ouro, às vezes um amarelo quase canário, quando está lá perto dos 1300, então a gente tem esse como indicativo da cor. Quando eu aprendi a fazer Haku lá com a Flávia Santoro, em Cunha, ela treina a gente a fazer a medição da temperatura só visualmente, sem usar nenhum outro equipamento, porque é feita num forno de latão, uma queima maravilhosa, linda, super fácil, super prática, assim, rápida. E a gente aprende aí vendo a cor, conforme ela vai clareando, vai vendo as faixas de temperatura, e é super interessante realmente porque a gente fica assim livre, sem depender de muito equipamento. Principalmente eu, que quando vim morar aqui em Vinhedo, tinha uma oscilação de energia elétrica muito grande e vivia caindo a temperatura. Por isso também que eu comecei a queimar só a gás. Falei, não tinha dinheiro e também não valia a pena ficar guardando dinheiro para comprar um forno elétrico, porque você queima e aí fica essa oscilação, principalmente aqui na região que eu moro. E aí eu tava queimando, mas eu tava queimando no forno grande a gás, e chegou determinado momento da queima que a energia elétrica caiu. Só que o meu medidor era ligado na energia elétrica, então eu perdi a referência. Se eu não tivesse sido treinada pela Flávia, eu ia estar
Mas como que o pessoal diz? Mais perdido que cego em tiroteio. Mas isso não aconteceu porque eu fui olhando a cor que estava dentro do forno, né, pela espia e pela própria estrutura do forno, e fui acompanhando a temperatura que ele estava e deu tudo certo na queima. Então eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha de cores que para vocês terem uma noção mais ou menos de conforme as cores que tá dentro do forno, qual é a temperatura que ele tá. Eu vou deixar um tempinho essa tabelinha, que aí você consegue tirar um print screen da tela e ter essa tabela contigo. Depois, continuando aí historicamente, na evolução, o ceramista começou a perceber que alguns tipos de argila com que as peças eram feitas, elas aguentavam temperaturas mais elevadas, outras acabavam perdendo a forma, derretendo. Então, eles começaram a fazer pequenos cones, piramidezinhas, com diferentes tipos de argilas, diferentes composições de materiais, e aí e deixavam esses cones colocadinhos na frente de uma janelinha do forno, de uma espia, para espiar. E conforme esse cone ia caindo, eles percebiam que a temperatura tinha chegado naquela temperatura daquele material, então eles mais ou menos tinham uma noção de qual era a temperatura que estava dentro do forno. Isso é o cone. Então é um material cerâmico, é uma composição. Isso daqui é comprado hoje em dia, tá? Em qualquer loja de insumos de cerâmica. A gente posiciona ele numa base de argila. E a posição certa do cone, você pode perceber que ele, se ele fica assim na base reta, ele já tá meio tortinho, tá? Ele não é assim, retinho. Ele é assim. Então, quando você colocar ele numa base de argila, você tem que manter essa graduação aqui, ok? Vou virar todas as direções para você perceber aqui, olha, tá? Ele não é aqui, ele é assim. Você tem que manter isso. Ou você pode comprar uma base que já é vendida pronta de material refratário, que você vai lá e encaixa o cone bem direitinho aqui, tá certo? Você vai reparar que o cone você compra por temperatura. Como é que é isso? Como eu te disse, o cone, ele é feito com material que vai derretendo, fundindo a diferentes temperaturas. Então, você pode comprar cones de diferentes materiais. Por exemplo, esse aqui, olha, é um cone feito, a gente pode até ver com uma argila mais vermelha, provavelmente tem mais óxido de ferro, ela é mais mole. Então, esse aqui é um cone para 1080 graus, certo? Quando chegar em 1080 graus, esse cone aqui vai começar a cair. Se eu vou fazer uma queima de 1260 graus, né? Então, eu quero chegar em 1260. O que eu faço? Eu compro 3 cones. O de 1260, que eu vou deixar no meio. O de 1240, que é um cone anterior, e vou deixar numa lateral. E o de 1280, que é um cone posterior, e vou deixar na outra lateral. Ou seja, a temperatura desejada vai estar no meio e as outras temperaturas, um cone menos e um cone mais, vão estar cada um em uma lateral. Por que isso? Quando a temperatura de queima chegar em 1240 graus, o cone de 1240 graus vai começar a cair. Como que é essa história de cone cair? Exatamente como você vai ver agora nesse vídeo que eu vou te mostrar. Parando lá em cima, a temperatura está subindo e o cone aqui embaixo está caindo, ou seja, conforme a temperatura está chegando na temperatura máxima que esse material aguenta, ele começa a amolecer e cair. Então, eu sei que quando o cone cai, é porque a temperatura daquele cone chegou. Aqui nós temos a temperatura desejada é de 1260. Eu vou colocar um cone anterior de 1240 e um cone posterior de 1280. Ou seja, eu tenho essa sequência aqui.
Eu quero queimar aqui na temperatura do meio, certo? Quando o cone de 1240 começa a envergar, igual você viu no vídeo, significa que ele chegou nessa temperatura. Quando ele cair por completo, eu sei que a temperatura está subindo e está chegando aqui. E aí é a hora da gente parar a queima. Pode acontecer da temperatura passar do ponto, ou seja, esse cone de 1260 que eu queria cai também, e aí começa até a amolecer o de 1280. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nas queimas a gás e nas queimas a lenha. E aí, conforme o cone que cai, eu sei qual é a temperatura que chegou no forno. O cone, uma maneira que era utilizada sempre na frente ali na espia, e atualmente ele também pode ser utilizado para a gente mapear o forno. Eu gosto muito disso. Por quê? O meu forno a gás, por exemplo, ele não tem espia, tá? Então eu não teria como colocar o cone lá para ficar observando quando o cone cai para eu parar a queima. Eu tenho que utilizar outros métodos. Mas o meu forno é muito grande e eu percebi pelo resultado dos esmaltes, que em diferentes pontos o forno tem diferentes temperaturas. O que eu fiz? Coloquei um trio de cones, eu queimo a 1300 nesse forno. Eu coloquei um trio de cones de 1300, um cone anterior e um cone posterior, em diferentes partes do forno, e com isso eu consegui descobrir quais as partes mais quentes e mais frias. Quando acabou a queima, eu abri e vi pelo trio quais os cones que estavam caídos e fui mapeando e verificando essas partes quentes e frias do meu forno. Uma outra característica importante para você saber sobre os cones. Cada cone equivale a uma temperatura. Entretanto, a gente tem o seguinte: alguns países calculam a temperatura em Celsius, outros países calculam a temperatura em Fahrenheit. O que foi feito? Para cada cone foi atribuído uma numeração. Então, cone 1, cone 2, cone 3, cone 4, e de acordo com essa numeração, tem uma equivalência de temperatura, seja em Fahrenheit ou em Celsius. Então, quando a gente compra esmalte ou quando a gente fala de queima, a gente fala em cones. Assim fica mais fácil e bem claro qual é a temperatura que você está tratando. A tabela de cones e sua equivalência em temperatura pode ser encontrada em vários sites. Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo alguns links. Um da empresa americana, Orton, que é muito respeitada mundialmente, da Rise, que é um fabricante brasileiro de esmaltes cerâmicos, e é muito interessante você saber o cone para saber qual temperatura você vai queimar aquele esmalte. Também você pode confiar. E a Brascone, que é uma empresa brasileira fabricante de cones. Todas as tabelas têm a mesma equivalência, porque o cone, quando você fala em cone, a temperatura vai ser sempre equivalente em qualquer lugar do mundo, e assim é uma forma de unificar a linguagem das temperaturas de queima dos ceramistas do mundo inteiro. Uma outra maneira de medir a temperatura é pelo conjunto de termopar. O termopar é esse conjuntinho aqui. Ele é composto pelo pirômetro, que é como se fosse o termômetro, e um indicador, que é um reloginho onde vai mostrar a temperatura. Conforme o material com que esse pirômetro é feito, aqui dentro dessa barra tem uma haste metálica. Conforme a liga desse metal que tem aqui dentro, ele mede temperaturas de variações diferentes. Então, começa medindo temperaturas mais baixas, e aí você vai mudando o material, ele vai sendo apto a medir temperaturas maiores. É isso que vai determinar o tipo de pirômetro, tipo J, tipo K, tipo S. Então, quando você for comprar um pirômetro, você tem que averiguar se a temperatura que você quer medir, ou a faixa de temperatura, aquele pirômetro vai alcançar e vai conseguir medir. E o indicador, ele é um reloginho que ele mostra a temperatura que o pirômetro está medindo, ou ele também pode controlar a queima do forno. Como é isso, Flávia? Explica melhor. Então, vamos dizer que eu estou queimando aqui no forno de latão. Ali está o queimador jogando gás aqui dentro, o forno está pegando fogo. Aqui nesse buraquinho, olha, eu coloco o pirômetro e o reloginho vai me mostrar
vai me indicar qual é a temperatura que está lá dentro. Entretanto, quando eu tenho um forno elétrico assim, eu também tenho um pirômetro lá dentro do forno. Olha lá o pirômetro, ó. Opa, tá aqui o pirômetro todo. Forno tem. Esse pirômetro vai mandar a informação para o indicador. Tá aqui. Esse indicador, além de me mostrar a temperatura que está lá dentro do forno, ele também vai controlar a queima, porque ele vai ser um indicador e controlador. Com a informação da temperatura que está lá dentro, ele manda a informação para disparar ou não as resistências para as resistências aquecerem. Então, dessa forma, esse reloginho ele pode ser tanto só um mostrador, um indicador da temperatura, quanto ele também pode estar conectado e organizado para, além de ver a temperatura e te mostrar a temperatura, ele também dispara ou não, ele ajuda a controlar essa queima. E, por último, a gente tem um pirômetro a laser. É esse revolvinho que eu estou mostrando aí no vídeo, que você aponta o raio laser para uma superfície que está dentro do forno, então você vai precisar de uma janelinha. Esse raio laser incide em alguma superfície, seja da peça ou da parede do forno, e ele vai medir a temperatura daquele ponto específico onde ele incidiu. Aí a pergunta fatal: Flávia, qual é o melhor medidor de temperatura? A melhor maneira de você medir a temperatura de um forno é fazer uma composição entre esses medidores. Por quê? Você pode estudar e analisar que cada um desses medidores, ele está medindo uma coisa diferente, um aspecto diferente dentro do forno. Quando eu tenho um termopar, um pirômetro, eu estou medindo a atmosfera do ar que está dentro do forno, certo? Quando eu tenho um pirômetro a laser, ele está medindo pontualmente um foco, um pontinho na superfície onde ele incidiu, seja essa superfície da peça cerâmica ou da estrutura do forno. Quando eu tenho um cone, esse cone é um material cerâmico, ele vai medir, ele vai se comportar como a sua argila dentro do forno. O que acontece com a sua argila, o que acontece com o cone. E as cores é a forma como você consegue fazer a leitura de uma situação geral da estrutura toda do seu forno. E por que eu estou falando isso? A situação mais comum é a confusão que causa nos ceramistas a divergência entre a temperatura que aparece no indicador e a temperatura que o cone cai. É muito comum, eu acho que 90% das perguntas que eu respondo a respeito de medidor de temperatura é: lá no meu forno, o indicador, forno elétrico, o indicador estava marcando 1240 graus, mas o cone de 1260 caiu. Então o indicador está errado, concorda? Não concordo. O que acontece? O indicador está mostrando a atmosfera que está dentro do forno, que chegou a 1240 graus. Entretanto, dependendo da sua curva de queima, pode ser que a situação que você organizou ali para dentro do forno, essa atmosfera, chegou a uma equivalência que a massa cerâmica de 1260 derreteu. Como seria essa situação? Um patamar muito longo, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho sobre patamar e os segmentos da queima. Esse é um conceito muito simples. Quando você tem a subida da temperatura, você tem uma rampa, que é um pedacinho da curva de queima. Quando você mantém a temperatura por um tempo igual, você tem um patamar. Simplesmente isso. Então, vamos dizer que você subiu a temperatura numa rampa, chegou em 1240. Quando chegou em 1240, você programou o seu forno para ficar em 1240, vamos dizer, por meia hora. O termopar aqui, olha, ele vai medir e vai estar 1240 dentro do forno. Mas o fato de você ter deixado por meia hora esses 1240, o tipo de argila que estava lá no cone de 1240 não aguentou, porque foi um tempo longo demais para ele. Então ele começa a derreter. É como se você estivesse mantendo a água fervendo a 100 graus por meia hora, por 40 minutos. O que vai acontecer? Essa água vai fervendo, ela vai
evaporando, mas continua 100 graus. Se você liga a panela, a água ferve a 100 graus, ferveu, você desligou, a água não vai evaporar, mas se você mantiver a 100 graus ali fervendo, ela vai evaporar e vai sumir. Então, tá correto dizer que 100 graus faz a água inteirinha evaporar? Não, não tá correto, só faz a água ferver. Mas se você mantiver a 100 graus, ela vai evaporar tudo. A mesma coisa dentro do forno. 1240 é a temperatura desse cone. Ele vai cair só um pouquinho e aí ele vai ficar, você vai saber que ele chegou nessa temperatura quando ele alcançar, como a gente viu no vídeo, a angulação corretinha para fazer a leitura de 1240. Mas se você mantiver por um longo tempo a temperatura de 1240, a temperatura ela não passou de 1240, só que o comportamento da argila não vai aguentar. Então vai cair, derreteu de 1240, vai começar a cair o de 1260, e dependendo da estrutura do seu forno, se ele tá cheio e da sua condição de queima, pode até cair o cone de 1280. Aí a pessoa acha que o forno elétrico está com problema, que o indicador está com problema, e não é isso, é só a configuração da sua curva de queima. Retomando, por quê? Porque cada tipo de medidor, ele mede um aspecto diferente da queima. Então, se você conseguir combinar eles, ótimo. Como combinar? Um exemplo básico do meu forno a gás. Eu não tenho espia, e eu uso... Lá em cima tem um buraquinho, eu uso somente o pirômetro, espeto lá no buraquinho, e aí começa a queima. Eu vou acompanhando pelo indicador, vai subindo a temperatura, e aí eu também, junto com o indicador, eu vou olhando para ver a cor do forno, para ver se está batendo com a temperatura que o indicador está mostrando. Se por um acaso a energia elétrica acabar, como já acabou, não vai me deixar na mão. Por quê? Porque eu estou fazendo a leitura visual da cor do forno. E dentro do forno, de vez em quando, eu coloco lá os cones. Por que de vez em quando? Você não precisa colocar toda vez. Eu coloquei a primeira vez, mapeei o forno para saber onde está mais quente, onde está mais baixo, como eu já expliquei. E de vez em quando eu coloco para ver se está tudo ok, se a estrutura do forno não abre um buraquinho assim que está escapando ar quente, coisas assim. Porque não é toda a queima que você precisa ficar colocando cone, se for nesse sentido. Agora, se você tem um forno que você não tem pirômetro, que você tem uma espia, como era nos fornos a lenha, então você sempre vai colocar o cone para saber quando chegou a temperatura, para você ir diminuindo a sua queima. Porque uma queima a lenha, por exemplo, você não acaba de uma vez, você não tira a madeira da fornalha, você concorda? Então, se eu vejo lá que eu quero chegar em 1280, o cone de 1240 começou a cair, eu já vou desacelerando conforme eu conheço o meu forno, o ritmo dele e tal, para que a madeira que está lá na fornalha termine de queimar, enquanto ela sobe para o 1260 e chega no 1280, para. Um forno a gás já é diferente. Se eu percebo que está no 1240, ó, tá chegando no 1260. Quando chegar no 1260, eu simplesmente, desligo o gás. O elétrico também, a gente programa bonitinho, ele vai seguindo a sua programação. Então, cada um desses medidores tem uma forma e mede um aspecto diferente da queima, por isso o legal é conhecer todos eles e da melhor maneira possível combinar todas essas informações e não tentar ficar fazendo match que, para a equivalência, que a temperatura que aparece no seu indicador tem que ser exatamente a temperatura que o cone vai cair. Nem sempre isso acontece por conta dessa situação, ok? Espero que você tenha gostado, entendido e visto que é uma coisa super simples, a questão dos medidores de temperatura. Se você quer mais informações, tem o curso de formação básica de queima, que eu dou bastante especificação sobre até os tipos de materiais, do pirômetro, do termopare, dos cones. E assim, nossa, isso aí é um assunto que eu adoro e tem pano pra manga, hein? Mas aí, se quiser, eu vou deixar aqui também o link, dá uma olhadinha lá, pelo menos no índice de todos os conteúdos. E se você não quiser fazer o curso, já vai servir como um bom checklist para você de saber todos os aspectos da queima que você tem que conhecer minimamente para ter uma queima de sucesso. 1h15 de queima. Não mexi mais no gás, só deixei aberto aqui a chaminé. Eu tô com
1030 de temperatura. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha como as peças estão incandescentes, os esmaltes fundidos, brilhantes. A temperatura das peças baixou. A gente consegue ver isso com a cor, que já está indo para o laranja claro. E a parte de baixo da estrutura do forno, da mobília, você vê que já está ficando do laranja para o amarelo. Isso mostra que ela já está numa temperatura bem mais elevada do que os 1000 graus, conforme a tabela que eu mostrei para vocês. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada por mais uma vez estar aqui comigo. Se você gostou do vídeo, dá o seu like e compartilha com seus colegas que também têm interesse em aprender mais sobre cerâmica.